É o banco mais corrupto da história do Mr. E. Racismo, roubo, tráfico de drogas, tráfico de armas, assassinato, terrorismo e etc. Tu provavelmente associaria esses crimes a grandes organizações como... Cara, eu não acredito que o Mr. E vai me fazer defender. O Mr. E vai me fazer defender a CIA, cara. O Mr. E vai me fazer defender a CIA. Por favor, Mr. E. Por favor, não faça isso. como um governo ditatorial ou uma agência de inteligência de um país corrupto. E não a um banco. Mas esse banco fez tudo isso e mais um pouco. Para vocês terem uma noção do que eu tô falando, sabe os Estados Unidos e o Irã que estão em guerra agora? Então, esse banco ele era meio que da CIA. E ele vendeu armas pro Irã. Esse caso é tão bizarro que ele envolve fingir a própria morte, roubar dinheiro de trabalhador, o cofundador desaparecer da noite pro dia com milhões de dólares e ressurgir 40 anos depois sob uma identidade falsa. É uma bagunça. Vem comigo que eu vou te mostrar o maior escândalo bancário da história. Esse é o caso Nugan Hand Bank. Cara, o Mr. E, eu gosto dos vídeos do Mr. E, mas ele parece que tem uma... Ele tem um hiperfoco do governo americano que é meio suspeito, é meio estranho. Eu sinto que tem uma pequena pitada ideológica ali, sabe? Tipo, não é daquele Victor Based, tipo, MK Ultra. Não, não. Ele é um negócio, tipo, o imperialismo americano, sabe? Existe o jeito based de ser anti-americano e o jeito cringe de ser anti-americano. O jeito based de ser anti-americano é... e o jeito cringe é... sabe aquele cara que grava vídeos botando o rosto dele nos países? Então ele pega um mapa da Rússia, ele bota o rosto dele na Rússia, ele pega um mapa dos Estados Unidos e bota a cara dele nos Estados Unidos com um sotaque tosco. Esse é o jeito cringe de ser norte-americano. Mr. E é fed confirmado. Sei, cara, eu do Mr. E, ele é um daqueles cara de nova resistência, sabe? Eu acho que não é isso. Eu acho que é um bagulho... Seja bem-vindo à live, senhor Forno. Enfim. É que o problema do Mr. E é que ele critica os Estados Unidos pelos motivos errados. Ele critica de um jeito que, assim, você concorda com ele, mas faz querer discordar pelo jeito que ele coloca a crítica. Esse era para ser o maior escândalo bancário da história. Mas Isso é uma referência? Isso é uma referência? Isso é um LARP? É um LARP Samur? como as agências de inteligência trabalharam duro para cobertar ele, Só quem assiste as lives diretamente na Kik vai entender isso aqui, né? Galera que tá no YouTube, venha pra a live. menos que tu seja australiano, tu provavelmente nunca ouviu falar disso. Na madrugada de 27 de janeiro de 1980, uma patrulha rodoviária percorria uma estrada de terra em Nova Gales do Sul, a cerca de 3 horas de Sydney, na Austrália. No acostamento, uma Mercedes-Benz prateada estava estacionada, e dentro do carro, o corpo de um homem estava caído sobre o volante. O nome desse homem era Frank John Nugan. Nugan era um dos homens mais ricos da Austrália. Na noite anterior, tinha jantado com políticos americanos em Canberra. 2 dias antes, estava em Washington. Então, de youtuber média grande é fed até provado o contrário. Cara, eu não vejo a hora de eu ficar grande e caiu o meu paycheck, né? Caiu o pagamento ali. Aí eu fui lá no encontro, né? Caramba, Nick Fuentes, você aqui também, cara? Ah, não, tô aqui, ó. Olha aqui desse Owens aqui também. Negociando com o ex-diretor da CIA. 24 horas antes, fechava a compra de uma propriedade de 2 milhões de dólares. Nada no seu comportamento indicava que ele planejava se falecer. Um rifle estava entre suas pernas, uma carabina calibre .30. Um único tiro havia atravessado sua têmpora direita. Os policiais que atenderam a ocorrência notaram algo estranho imediatamente.
O rifle não tinha nenhuma impressão digital, nem as de Frank. A estrada onde o Mercedes foi encontrado não tinha marcas de pneus, nem as marcas do próprio carro, que deveriam ter ficado registradas na terra quando ele saiu do asfalto e encostou ali. Dentro do carro, os investigadores também encontraram $105 mil em dinheiro vivo. Sobre o banco de carona havia uma bíblia com um cartão de visita de um homem chamado William Colby. Junto ao cartão, um pedaço de papel manuscrito com 2 nomes. É isso aí, cara. Ir no Patriot Front, fazer operação pra capturar a senadora. E aí, 5 Feds e um maluco ingênuo que caiu nessa, sabe? Tamo junto, tamo junto. Bob Wilson e Bill Colby. Guarde esses nomes. Também havia uma pasta junto do corpo. Dentro dela tinha uma lista com dezenas de nomes de australianos proeminentes, políticos, empresários, figuras do esporte e do entretenimento, e logo abaixo na mesma página, 26 traficantes de drogas. Ao lado de cada nome, um valor em dólares, com 5, às vezes 6 dígitos, como se fossem todos clientes do mesmo banco. Porque eles eram. O banco do qual Nugan era o fundador, Nugan Hand Bank, estava à beira do colapso, e as autoridades pareciam satisfeitas em poder atribuir a morte dele a apenas alguém que não suportou a pressão. Contudo, os funcionários do banco sabiam que Nugan não estava sob pressão financeira. Ele estava expandindo, negociando novas filiais, fechando contratos milionários. Isso não é exclusividade dos Estados Unidos, tá? Gerente de banco, banqueiro pequeno se churrascando também acontece no Brasil, então. Falou por experiência própria. E na semana anterior de sua morte, ele havia viajado para os Estados Unidos exclusivamente para se encontrar com o ex-diretor da CIA, William Colby. Pessoas que estão nessa posição não tiram a própria vida. Elas fogem, talvez. Um dia depois da morte de Nugan, o cofundador do banco reuniu os diretores remanescentes em uma sala em Sydney. Ele trancou a porta e fez um anúncio. O que exatamente ele disse naquela sala fechada levaria décadas para se revelar. Mas nas horas seguintes, os escritórios do banco foram completamente esvaziados. 24 horas depois que a polícia encontrou o corpo, 3 pessoas estavam no escritório do Nugan Hand, destruindo todos os documentos possíveis. O irmão do morto, um ex-jogador de rugby que era vice-presidente do banco, e a secretária de Frank Nugan. Eles arrancaram as páginas com as mãos. Já teve aquele maluco do Banco Master que foi churrascado. Era o sicário, né? Mas nesse caso ele era um pistoleiro de aluguel. Eu já conheci caso, 2 casos estranhos, né? Um é um cara que ele foi churrascado por causa que ele tinha relações muito estranhas. Enfim, ele era de um banco público, não vou falar qual. Esse banco lidava com muitos financiamentos imobiliários e ele tinha uma relação estranha com certos credores, certos credores não, né? Certos devedores ali. Enfim, e aí terminou que ele um dia acordou com a boca cheia de formiga, basicamente. E o outro caso é de um outro gerente de banco. E ele era uma pessoa completamente normal. Todo mundo falava que ele tava de boa. E um dia ele saiu no meio da noite, pegou o carro e desceu ladeira abaixo, de propósito. E botou um fim a si próprio. Estranho, né? São casos estranhos que acontecem aí com gerentes de banco. mãos, rasgaram o que puderam e enfiaram o resto em sacos esperando a polícia em qualquer momento. No dia seguinte, uma equipe diferente assumiu o trabalho. Michael Hand, Bernie Hilton e o almirante da Marinha dos Estados Unidos, Earl Yates, que havia comandado o porta-aviões USS John F. Kennedy e que desde 1977 era presidente do Nugan Hand Bank, estavam na cena. Yates operava pessoalmente o triturador. Estou convencido que já sabiam que Epstein ia ser preso, se blindaram e não avisaram o próprio Epstein de propósito, porque todo mundo odiava ele e Epstein achava que ele ainda tinha imunidade de caso de décadas atrás. Cara, eu acho que não, mano. O motivo de o pessoal odiar o Epstein é por causa que ele tinha um escudo muito grande, que ele, de qualquer coisa que acontecesse com ele ia abrir a boca. Mesmo que o Epstein ele tenha acordado com a boca cheia de formiga e tenha acontecido, né, o suposto auto-churrascamento dele, antes dele fazer uma delação premiada, por assim dizer, né, uma grande delação premiada, o fato é, os Epstein Files saíram, milhares de pessoas foram afetadas por essa desgraça. Então,
Cara, eu acho que não, mano. Eu acho que realmente o bagulho do Epstein é um bagulho que saiu do controle, sabe? Isso acontece às vezes. Isso acontece, acreditem. É o que foi no Brasil com a Lava Jato. Você não consegue ter controle total do estamento burocrático. Existem diferentes pessoas, existem diferentes facções de poder, existem diferentes interesses dentro desse estamento burocrático. Então, isso é uma coisa que aconteceu muito nos Estados Unidos, às vezes chega um presidente, a presidência de fato. Só que, mesmo que ele se torne presidente, existem agendas conflitantes entre o FBI e a CIA. E aí a CIA e o FBI ficam se sabotando, e eles, às vezes, têm uma agenda própria, que é de sabotagem ao próprio presidente. Porque mesmo que o cara ele chegue lá, ele não consegue controlar completamente o estamento burocrático, porque é um estado a perder de vista. É muita gente, é muito cargo, é muita indicação, é muito funcionário público. E você não consegue controlar tudo, é impossível, é humanamente impossível. Pensa aqui no Brasil, um caso mais simples. Você chega ao poder, você tem, de cabeça, 18 mil nomes para apontar, porque o executivo, ele tem em torno disso. E o executivo, ele tem em torno de umas 18 mil pessoas que ele aponta. Não, você não tem. Você vai indicar alguns ministros, esses ministros vão indicar outras pessoas, que vão indicar outras pessoas, que vão indicar outras pessoas. É assim que funciona. Agora, eu consigo até garantir, talvez, que o meu melhor amigo, ele não vai me trair. Agora, eu tenho como garantir que o secretário da secretaria, da subsecretaria do não sei o que, ligado ao ministério do não sei o que, não vai me trair? Eu não tenho como ter esse controle. Então, do mesmo jeito que apareceu um juiz e um grupo de juízes, de procuradores que tinham ali a sua agenda própria, porque a gente sabe que o Ministério Público tem a sua agenda própria e o Judiciário brasileiro tem as suas próprias agendas, e a agenda conflitou com os interesses de vários políticos e empreiteiras. Eles tinham um interesse X, essas pessoas tinham um interesse Y. E um foi pra cima do outro. Isso aconteceu e levou ao impeachment da Dilma. Depois o sistema V deu a revanche, caçou o Dallagnol e quase caçou o Moro. E o Moro teve que calar a boca. Acontece. Então eu acho que nos Estados Unidos foi a mesma coisa. Deu um caso ali que o Epstein fez muita bobagem e muita merda, né? E chegou um momento que isso caiu na mão de algumas pequenas pessoas ali, um xerife, um delegado que não tava dentro do esquema, que era um cara pequeno na cidade. E, cara, daí vazou pra mídia e o bagulho começou a tomar proporção e não conseguiram parar mais. E aí você vai ter gente aí dentro da administração que, eu quero ferrar essa pessoa. Pô, eu sou um democrata no governo, uma administração Trump, eu quero ferrar o Trump. Eu sou um trumpista, um MAGA na administração democrata, eu quero ferrar o Biden, enfim. Acontecem essas coisas também. Então, é só dando um exemplo aqui, tá? Porque na maioria das vezes não é nem um negócio tão ideologicamente claro. Eu sou um democrata, eu sou um republicano. Não é, cara. É gente que tem agenda muito mais sinistra e muito mais particular dentro do Estado. E às vezes muito mais mesquinha do que a gente imagina, não é ideológico. Eles destruíram documentos suficientes para encher uma. Para controlar tudo, teria que reconstruir do zero e ser tão transparente por lei. E quem está no poder tem muito menos privacidade que o cidadão comum. Não tem como. Na prática, não tem como. Só se o Estado fosse muito pequeno. Sala pequena. E o que sobrou foi colocado em uma. Agora, o que eu acho é que, inicialmente, por exemplo, aqueles memes com Epstein e tal, eles foram da galera mesmo, que foi fazer meme e tal. Mas, a partir de certo ponto, os memes e a forma que a imprensa lidou com o Epstein foi controlado. Isso eu acredito. Isso foi controlado, enfim, por sei lá quantas pessoas pra, protege uns aqui, bota outros na fogueira e, sabe, tenta criar nas pessoas um sentimento de que elas não se revoltem e que elas se acostumem, elas achem graça e naturalizem isso. E ninguém mais fala disso daqui a um ano. Porque é isso, o caso Epstein veio o meme e ninguém mais leva a sério. As pessoas que participaram, que estão nos e-mails lá, estão ainda andando por aí, cara. Não aconteceu nada. Deu em pizza. E deixado em uma câmara fria de açougue. Quando os investigadores chegaram dias depois, os registros de 7 anos de operações bancárias internacionais estavam reduzidos a papel picado. Era oficial. O Nugan Hand Bank havia falido. E quem tinha dinheiro no banco perdeu tudo. Um ano depois disso, o corpo de Frank Nugan foi exumado.
Os rumores de que ele havia forjado a própria morte eram persistentes demais para serem ignorados. Então, decidiram dar um fim nessa história. E foram identificar o corpo dele. A identificação foi feita por registros dentários, mas Nugan passou por uma cirurgia dentária pouco antes de falecer. Então vocês sabem. Várias perguntas sobre esse caso permaneceram sem resposta por mais de 40 anos. Mas quando tu começa a seguir o rastro de Frank Nugan... 9 semanas depois já não tinha ninguém falando disso. Pois é, cara, porque só deixou a poeira baixar. Sócio... Aliás, o próprio caso do Epstein é estranho, por causa que ele veio várias vezes. Né? Veio uma vez, depois o pessoal parou de falar. E aí depois que teve o grande vazamento, começou a falar mesmo. E aí depois teve realmente o vazamento dos arquivos. Não, vazamento não, né? Quando saiu os arquivos. Foi ser aos poucos, né? Foi tudo muito estranho. Muito complicado Tu ali. descobre uma toca de coelho tão bizarra que parece um roteiro daqueles filmes de ação feito pra lavar dinheiro. Presta atenção aqui que cada conexão que eu vou mostrar vai ser tão insana que vai parecer que eu tô mentindo. A história do Nugan Hand não começa em 1973. Para entender por que esse banco existiu, a gente vai precisar voltar alguns anos e alguns milhares de quilômetros. Aliás, pra quem não sabe, né, a lei americana permite que a pessoa faça uma falsidade ideológica, entre aspas, se ela sofrer risco de vida. Então, se eu não me engano, se ela sofre 2 tentativas de homicídio, ela pode fazer um homicídio falso e adotar uma nova identidade. É o que eu ouvi falar. Não sei se é verdade, né? Pode ser que isso seja mentira. Vai ser, provavelmente é mentira, mas é o que eu ouvi. A lei americana permite a pessoa fazer uma identidade nova se ela sofrer várias tentativas de homicídio. Então, por isso que tem tanta teoria lá de, o Tupac tá vivo, o Michael Jackson tá vivo, por conta desse tipo de negócio, né? E, cara, é algo que eu toparia, mano. Dependendo do que acontecesse comigo, eu toparia, vou recomeçar a vida de novo aqui, sabe? vou fingir a minha morte. Até as Bahamas. Antes do Nugan Hand, havia o Castle Bank and Trust Company, baseado em Nassau. O Castle Bank foi fundado e controlado por Paul Lionel Edward, um advogado de Miami com traços profundos e antigos com a comunidade de inteligência americana. Paul havia sido oficial do OSS, o precursor da CIA, e depois da Guerra Civil, a CIA enviou ele para as Bahamas especificamente para montar bancos offshore, que a agência pudesse usar para operações clandestinas. O Castle Bank fazia exatamente o que o Nugan Hand faria depois. Lavava fundos da CIA e lucros do narcotráfico. Em 1973, a Receita Federal Americana descobriu o esquema. A investigação, chamada Operação Trade Winds, reuniu provas suficientes para derrubar o banco e processar seus clientes, que incluiu estrelas do cinema, músicos famosos e membros do crime organizado. Mas quando os promotores estavam prontos para agir, a CIA interveio diretamente. A agência alegou que a investigação ameaçava a segurança nacional e forçou o encerramento do caso. O diretor da CIA que autorizou essa intervenção era William Colby, cujo cartão de visita foi encontrado no corpo de Frank Nugan. Agora que tu viu esse exemplo, vamos começar por quem construiu isso. Michael John Hand nasceu em 1941 Os documentários do no mistério Bronx, são em muito Nova bem York. feitos. Ele foi para o Vietnã em 65 como boina verde das Forças Especiais. As unidades de Hand realizavam missões secretas para a CIA no Vietnã do Norte, e também no Laos e no Camboja. Depois de deixar o exército, Hand continuou trabalhando para a CIA como operador contratado no Laos durante a guerra secreta que os Estados Unidos travaram naquele país sem declarar oficialmente. Ele trabalhou com a Air America, a companhia aérea de fachada da CIA que transportava coisas ilícitas pelo Sudeste Asiático. Em 68, A revelação bombástica para a cabeça. Uma edição de presidentes. Estados Unidos aprenderam. No que eu digo que quando mandaram a CIA nem o FBI de estar no poder, cara. Acho que nem no poder, mano. É um negócio que toma muito cuidado com essas 2 agências, sabe? Como eu falei, esses caras têm a própria agenda. Entra governo, sai governo, mano. E não dá pra confiar nesses caras. em 1968, Hand deixou o Vietnã e se estabeleceu em Sydney, na Austrália. O ponto de encontro foi o Bourbon and Beef Steak, em King's Cross, o distrito da vida noturna de Sydney. O bar era propriedade de Maurice Bernard Hilton, conhecido como Bernie,
que a gente falou antes. Barry Hilton foi oficial de inteligência da Embaixada Americana em Bangkok durante a Guerra do Vietnã. Hilton operava a partir da Tailândia, onde a CIA mantinha uma rede de bases aéreas e instalações de escuta para dar suporte às operações clandestinas no Laos e no Vietnã. No início dos anos 70, após deixar o posto de oficial na embaixada, ele continuou ativo na região transportando aeronaves entre a Tailândia e a Austrália. Foi nesse período que Hilton transitou entre o mundo da inteligência militar e o submundo financeiro do Sudeste Asiático. Em outubro de 67, ele havia chegado a Sydney, onde começou a construir uma rede de restaurantes que culminaria no Bourbon. E também tem a ANS, eu não posso nem falar o nome disso que, cara, nem dá pra falar o nome dessa desgraça aí no YouTube, tá? E foi nesse bar, durante uma licença de descanso do Vietnã, que Michael Rand conheceu Frank Nugan. Nugan era o oposto de Rand. Filho de imigrantes israelenses, Frank John Nugan tinha um diploma de Direito na Universidade de Sydney e um mestrado pela Universidade da Califórnia. Ele era articulado, charmoso, tinha um jeito bem de profissional e boa. Não vai falar de um ex-agente que espiões são abordados sutil e casualmente para trabalhar e tem que ter um perfil de leve sociopatia. O ex-agente é o 007, né? É o cara da Mi, o Glauber. Não fala Glauber, mas... Mano, tem que ser, né? É que a inteligência não acontece como as pessoas imaginam, do 007, literalmente, um agentezinho de terno e gravata que vai andando por aí e atirando. Não, esses agentes, cara, em geral, eles são informantes, sabe? Tipo, dá uma propina pra alguém que tá dentro de uma empresa grande, dá uma propina pra alguém que tá dentro de um ministério, de um governo. Cara, é isso, dá um dinheirinho e o cara dá informação. A maior parte do tempo é isso, sabe? Não é um agente oficial que recebe um treinamento muito longo e fica lá no país, no meio no meio das Bahamas treinando. Não é. A maioria não é. Pinta. O Império de Nugan não começou com um banco. Espião só faz amizade com a esposa de alguém importante, depois amizade por cara e pede favor. Olha aí. Então o cara tem que ser um sedutor, né? Mas sim com frutas. Alfredo e Anne Nugan, os pais de Frank, imigraram para Griffith, uma cidade agrícola a 350 km de Sydney. Imagina ser um mendigo trabalhando para a CIA. Cara, o que deve ter de mendigo deve ser, não deve ser pouca coisa. Porque o mendigo é a coisa perfeita. O mendigo não sabe de onde ele veio, para onde ele vai. O cara ele pode se meter que tá maluco. Sabe, você pega e dá grana pra uma gente para se fingir de mendigo. E aí o mendigo não vai dar. Assim, ele pode. Ele não dá satisfação a ninguém. Griffith era conhecido por 3 coisas: frutas, vegetais, vinho e, ilegalmente, erva. O casal construiu a maior empresa de embalagem e distribuição de produtos hortícolas da região, o Nugan Fruit Group. Dos 3 filhos, 2 entram nessa história: Frank e Ken Nugan. Ken expandiu a operação até conseguir um contrato com o governo americano, e a empresa fornecia produtos frescos para a enorme base naval de Subic Bay, nas Filipinas. Daí veio o capital deles. Em 1970, Nugan e Rand entraram em sociedade como consultores de investimento, mesmo nenhum deles sabendo nada sobre finanças. A maioria de seus primeiros clientes eram militares americanos ativos ou reformados, que Rand já havia conhecido no Vietnã ou nos bares de Sydney. Ficar na frente da casa de gente importante é o prédio público. Cara, no Brasil deve ter um mendigo na frente de todo consulado. Toda embaixada deve ter, cara. Só do cara ficar aí olhando e ver, ó. Tô ali na. Acabou de entrar um monte de gente na embaixada dele. Ó. Brasil tá. Brasil não é tão relevante assim, né? Mas aí aqui é cheio de espiões. Tem uma porrada de espião russo, tem uma porrada de espião chinês, porrada de espião francês. O que não falta é. O Brasil é conhecido por ser um hub de espionagem. Juntos, eles fizeram uma fortuna especulando em terras e mineração durante o boom início dos anos 70 na Austrália. Antes que o mercado quebrasse, eles pegaram seus lucros e se prepararam para o próximo passo. Em 73, com o olho dos mercados internacionais, onde o dinheiro ainda fluía, eles fundaram o Nugan Rand Bank, um banco mercátil baseado em Sydney. O capital nominal era de $1 milhão. Rand contribuiu com $80 do próprio bolso, e Nugan, que tinha 20 mil na conta, fez um cheque de $1 milhão do próprio banco e usou ele para colocar de capital. Isso é fraude. Em janeiro de 75, Michael Rand deixou
Vem me dar lá, vidra. E o banco rumo à África Austral. A Boa África noite. estava uma bagunça política na época. Angola havia mergulhado em uma guerra civil. Na época? Sempre? Até hoje. A Rodésia, governada por Ian Smith, enfrentava guerrilhas apoiadas pelo bloco soviético e, ao mesmo tempo, a África do Sul da Apartheid temia ficar cercada por esses governos de suas fronteiras. O governo de Pretória pediu ajuda dos Estados Unidos. William Colby respondeu enviando 83 agentes da CIA para a África Austral, e um deles era Michael Hand. Hand estabeleceu sua base em Pretória. Os Estados Unidos apoiou as guerrilhas marxistas, tá? Pra quem não sabe. Os Estados Unidos ficou do lado, adivinha, né? Adivinha quem é que estava do lado das guerrilhas e contra Portugal na Angola e em Moçambique. Adivinha? E adivinha quem também estava junto do Mugabe contra o Ian Smith e a galera ali da Rodésia. Quando chega nesses momentos, meu mano, a União Soviética, a China, a Inglaterra, os Estados Unidos se juntam, todo mundo contra quem? Contra quem? Contra os europeus malvados, né? Os africanos brancos. Onde registrou uma empresa de fachada chamada Murdoch Lewis Proprietary. Essa empresa servia para receber carregamento de armas. Durante os meses seguintes, Hand trocou dezenas de telefonemas com a sede do banco em Sydney. Frank mantinha uma pasta identificada como África do Sul. Dentro dela, os investigadores encontraram uma lista de compras escrita à mão: armas militares, Rodésia, paga em ouro, rifles sem recuo, morteiros 60-80mm, lançadores de granada, metralhadoras quad .50. Hand convocou um funcionário do banco, Wilhelmus Hans, para encontrá-lo na África. Hans relatou que recebia de Hand longas listas de armas e aeronaves de pequeno porte. Em determinado momento, Hand o levou até a Rodésia, que estava com tantas sanções internacionais que quase ninguém conseguia visto de entrada lá. No país, eles discutiram a formação de um esquadrão de helicóptero destinado aos colonos britânicos. Enquanto Hand aguardava os carregamentos da África Austral, Bernie Hilton viajou para Washington acompanhado de 2 funcionários do Nugan Hand. O destino era o escritório da World Marine Incorporated, uma empresa de fachada localizada na Kai Street e controlada por Uma mulher de nariz grande ou asiática demônio desconfia do moçaio do CCP. Cara, o que deve ter de espião mulher, esposa de bilionário, de milionário, cara, amante, né? Sim, é brincadeira. Tem até uma espiã, né, que ela saiu da CIA e depois fez um livro contando as histórias dela. Basicamente, o trabalho dela era se envolver com o Sheik árabe. Ex-agente da CIA, que havia sido transferido para a Força-Tarefa 157, uma unidade clandestina da Marinha dos Estados Unidos especializada em operações marítimas secretas. Sob a cobertura da Força-Tarefa, Wilson organizou 3 carregamentos distintos que partiram de Boston rumo à África Austral. As remessas continham aproximadamente 3.000 armas, entre metralhadoras, fuzis e carabinas, além de 10 milhões de cartuchos de munição. O material seguia para os conflitos em Angola e na Rodésia. Contudo, as intervenções fracassaram. Em Angola, a atuação desastrosa da CIA provocou justamente o que buscava impedir: a intervenção soviética. Na Rodésia, o governo de Ian Smith caiu, e o país se tornou o Zimbábue. Hand retornou a Sydney em março de 76, após 14 meses na África. Apenas 4 semanas depois, ele já estava transferindo dinheiro para Hong Kong em nome de Murray Riley, um dos maiores traficantes de heroína da Austrália. O banco descrevia sua clientela como um segmento muito restrito do mercado. Eles, cara, que é, essas vezes, imbecis, deram dinheiro para marxista. Não, porque se a gente der dinheiro para os marxistas, eles não vão chamar a União Soviética. Ah, nossa, agora eles são aliados soviéticos, quem diria? Só que agora eles venceram. Os elitistas que gostavam de se relacionar pessoalmente. Mas o banco precisa de mais que isso para operar como fachada, né? Ele precisa de credibilidade. E é aqui que vem os militares. O contra-almirante Earl Preston Buddy Yates, o primeiro oficial comandante do USS John F. Kennedy, um dos maiores porta-aviões da Marinha Americana, chefe do planejamento do Comando do Pacífico dos Estados Unidos, quando se aposentou da Marinha, se tornou o primeiro presidente do Nugan Hand International. Yates também recrutou ativamente outros oficiais de alta patente para o banco. Foi ele quem trouxe o próximo nome da lista, o general de brigada Edwin F. Black, do OSS.
Black era amigo próximo e colega de dois dos homens mais poderosos da história da inteligência americana, além dos que se tornou diretor da CIA e arquitetou golpes de estado ao redor do mundo, e George Helms, que também dirigiu a CIA. Yates apresentou Black ao Nugan Hand e Black se tornou o representante do banco no Havaí. Mas o nome mais impressionante nessa lista era William Egan Colby. Depois de deixar a CIA, Colby É isso aí, né, Ribic? Na hora que tem que escolher, os Estados Unidos é o primeiro a dar dinheiro para marxista na África. Seja os países, os governos ou as abriu guerrilhas. um escritório de advocacia em Washington, e um de seus clientes era o Nugan Hand Bank. Ele era o conselheiro jurídico oficial da instituição. E havia ainda Ted Shackley. Theodore Shackley foi o chefe de estação da CIA em Laos durante a Guerra Secreta. Ele ascendeu ao posto número 2 do serviço clandestino da CIA. Então, ele era o homem que supervisionava todas as operações secretas da agência no mundo. E todas essas pessoas operavam em um lugar em comum: o Triângulo Dourado. A verdadeira natureza do banco não se revelava nos nomes do conselho, mas no endereço de uma das suas filiais. Uma agência bancária que não fazia sentido a menos que tu soubesse exatamente o que o banco fazia. Chiang Mai, na Tailândia. Chiang Mai é uma cidade do norte do país, aliada entre montanhas e florestas que também fica em uma posição geográfica bem específica. Ela está no coração do Triângulo Dourado, a região onde as fronteiras da Tailândia, Myanmar e Laos se encontram. Desde os anos 50, o Triângulo Dourado era a maior região produtora de ópio do planeta. Dali saía a maior parte da heroína que inundava os mercados da Ásia, da Europa e dos Estados Unidos. E foi nesse lugar que o Nugan Hand Bank decidiu abrir uma agência. A ideia partiu de um homem chamado Murray Stewart Riley. Murray teve várias vidas em uma só. Na primeira, ele foi um herói australiano, que representou a Austrália nos Jogos Olímpicos de 52 em Helsinki e nos Jogos Olímpicos de 56 em Melbourne. Na segunda, Riley foi policial e serviu por quase 20 anos, e recebeu a comenda da rainha por conduta corajosa. Na terceira vida, que é a que nos interessa, Riley abandonou a polícia em 1962 e se tornou um dos maiores criminosos da história australiana. Em 1966, Pô, esse cara aí viveu, mano. Esse cara aí é o tio Patinhas da Riley vida foi preso real. na Nova Zelândia por tentar subornar um policial. Ele cumpriu 12 meses de prisão e foi deportado. Depois disso, ele mergulhou fundo no crime organizado. Riley se conectou com a máfia americana e montou uma operação de importação de heroína do Sudeste Asiático para a Austrália, que usava as mulheres que trabalhavam nos cassinos como mulas. Em 1975, Riley foi apresentado a Michael Hand através de dois intermediários, George Countis e Harris Wainwright. A filial de Chiang Mai do Nugan Hand Bank foi aberta por sugestão de Riley. Cara, seja lá como é que fosse essa operação, eu tenho certeza que ela renderia um vídeo por si só, cara. Devia ser interessante pra caralho essa E história. conhecia a região intimamente, já que ele havia importado heroína de lá pelo menos 6 vezes entre 76 e 77. O funcionário do banco que montou a agência declarou depois que o propósito principal da filial era atrair depósito de pessoas envolvidas no tráfico de drogas. E também tem um detalhe sobre essa localização que beira o absurdo. O escritório do Nugan Hand ficava ao lado do escritório da Agência Americana Antidrogas. O mecanismo de Impecável, né, cara? Sim.
de lavagem de dinheiro do Nugan Hand era bem fácil de entender. Primeiro, um traficante depositava dinheiro na filial Eu gosto de empatia os poucos personagens de Basic que amam dinheiro e ainda são representados como boas pessoas. Ele tem toda uma questão da ética de trabalho protestante, né? Ele é calvinista e tal. Então, é maneiro que isso. ficava em Sydney. Em seguida, um de seus contatos em Hong Kong ia até a filial do banco na cidade Foi tão absurdo que precisou de um minuto de silêncio. Eu fui procurar um negócio que eu jurava que eu tinha aqui no computador, mas eu não e achei. retirava o valor equivalente. Esse dinheiro era usado para pagar carregamentos de heroína que seriam enviados para a Austrália. O notório sindicato Mr. Asia, uma das maiores redes de tráfico de heroína da região, também usava esse sistema conveniente de transferência de dinheiro do Nugan Hand para financiar suas importações. Ao longo de 5 anos de operação, o Nugan Hand Bank organizou transações financeiras para pelo menos 26 traficantes de drogas conhecidos. Quando o banco quebrou, ele devia algo entre 50 milhões e centenas de milhões de dólares. Mas o banco não se contentava apenas em lavar dinheiro do tráfico. Ele também roubava dinheiro dos outros. Em janeiro de 1979, Hilton abriu uma filial do banco no Reino Saudita. O mercado-alvo não eram sheiks ou empresas de petróleo, mas sim trabalhadores americanos. Entre o final dos anos 70 e o início dos anos 80, milhares de civis e militares americanos trabalhavam em projetos de construção e bases militares na Arábia Saudita. Eram pessoas comuns que recebiam salários em dólares e precisavam de um lugar seguro para guardar suas economias. Os conselheiros de investimento do Nugan Hand diziam aos trabalhadores que eles poderiam depositar suas economias na filial de Hong Kong do banco. Com isso, o dinheiro seria investido em títulos garantidos do governo, e assim eles teriam segurança e rentabilidade. Os trabalhadores entregaram dinheiro vivo e recebiam recibos bancários oficiais do Nugan Hand, acreditando que estavam fazendo investimento seguro. Ao longo de 12 meses, Hilton e seus assessores coletaram pelo menos 5 milhões de dólares em depósitos em dinheiro de seus compatriotas americanos. E esse dinheiro nunca foi investido em título nenhum. Quando o banco colapsou em 1980, cada centavo depositado por aqueles trabalhadores simplesmente desapareceu. Ai, se fosse um banco de investimento, né? O Fed teria enfiado liquidez até sair pela boca, né? Mas o dinheiro que passava por essa máquina não financiava apenas os luxos pessoais de seus diretores. Ele financiava algo maior. Se é assim que eu posso dizer. Até agora vimos que o Nugan Hand Bank era 3 coisas ao mesmo tempo. Uma operação de inteligência disfarçada de banco, uma máquina de lavar dinheiro para o narcotráfico do Sudeste Asiático e um esquema de fraude contra trabalhadores americanos. Mas havia uma quarta camada. O banco não se limitava a lavar dinheiro sujo. Ele também financiava ditadores e mortes. Vamos voltar para o negócio de frutas de Frank Nugan. O presidente da filial de Griffith do Partido Trabalhista Australiano, um vendedor de imóveis chamado Donald McKay, começou a denunciar publicamente o tráfico de drogas na região. Em 15 de julho de 77, McKay desapareceu do estacionamento de um hotel. Mais tarde, os detetives encontraram seu corpo com sinais inequívocos de homicídio. E investigando a morte, as autoridades chegaram ao Nugan Fruit Group. Ken e Frank Nugan foram presos por fraude relacionada. É uma irônico o cara do Partido Trabalhista ser antidroga naquela época, né, cara? Como o Um mundo negócio de mudou. frutas em maio de 78. A investigação revelou vários cheques do Nugan Fruit Group emitidos para figurões do crime organizado. Quando o procurador de Nova Gales do Sul, Frank Walker, tentou levar as investigações de Griffith adiante, figuras importantes do Partido Trabalhista o pressionaram para encerrar o caso. A investigação sobre o Nugan Fruit Group foi arquivada 5 semanas depois que Frank Nugan voou para Canberra e avisou aos investigadores: alguns dos nossos clientes são pessoas muito poderosas. Um investigador sênior da agência de narcóticos australiana, um cara chamado Richard Spencer, descobriu posteriormente que havia uma conta no Nugan Hand Bank aberta no seu nome com 10 mil dólares. Era um aviso. E tem mais ainda. Terry Clark, o número 2 do sindicato Mr. Asia, Nossa. Nossa, cara, nossa, imagina, nossa. Cara, ainda bem que eu não trabalho com esse tipo de coisa. Imagina, o cara que tá no Brasil e resolve trabalhar com alguma agente de droga.
combatendo o tráfico. Cara, ele tá assim, ele realmente é uma pessoa que não tem apreço pela vida, sabe? É isso. Assassinou o chefe Christopher Johnstone e desovou parte do Aliás, é só ver, né? Ano passado teve aquele cara que era um delegado em São Paulo, que ele foi enxoscado pelo PCC na frente das câmeras, né? À noite os caras perseguiram o carro dele e... O cara acho que já tava até aposentado. O cara se aposentou, caçou o crime organizado, ele se aposentou, e quando ele se aposentou, ele perdeu a segurança particular que era dada pelo Estado, e aí os caras foram lá e deram uma vingança em cima dele. corpo em uma pedreira inglesa. E mais tarde, uma mala com $260 mil que transitou pelo Dugan-Range foi usada para pagar o assassino que eliminou 2 membros do sindicato de Queensland, que estavam colaborando com a polícia com informações. E seus corpos foram encontrados em covas rasas em maio de 1979. Antes disso, em novembro de 77, 2 membros do sindicato chamado Greg Gollard e Julie Tellman participaram de uma reunião acalorada em um hotel em Melbourne. Depois dessa reunião, eles desapareceram. Clark os eliminou e ordenou que um cúmplice carregasse os corpos para o interior da floresta. Agora, saindo disso, vamos viajar para vários lugares diferentes. Em cada um deles, o Dugan Range Bank operava como um braço financeiro de operações que não podiam existir oficialmente. Comecemos por Manila. Em 65, Ferdinand Marcos foi eleito presidente das Filipinas. 7 anos depois, Pesquisem o nome dos presidentes filipinos, é muito intancável, sabe? Os caras falando aquele idioma tagalo, maldito. Só que esse cara é todo com nome latino, nome espanhol. De, tipo, sei lá, Juan Rodrigues. Aí só pega um japonês, japonês falando asiático. 72, ele declarou lei marcial e virou ditador pelos 14 anos seguintes. Durante esse período, Marcos e sua esposa Imelda saquearam a economia filipina em uma escala que nunca se viu antes. Olha aí, a primeira dama de um certo país? Onde será que eu vi isso antes, hein? E para mover esse volume de dinheiro, era preciso uma estrutura bancária que não fizesse perguntas. E a filial de Manila do Dugan Range Bank foi estabelecida com a ajuda direta de Ludwig Petri Roca. Cada país tem a primeira marmita que merece, né, cara? O empresário que operava entre Melbourne e Manila, e que também era literalmente o cunhado do ditador. Roca instalou seu próprio escritório dentro do mesmo espaço físico do banco. A empresa dele e a agência bancária ficavam no mesmo endereço. Agora, vamos sair das Filipinas e ir para Teherã, a capital do Irã. Em 1973, Edwin Wilson, um agente da CIA, foi designado para a World Marine Inc., na Força Tarefa 157. Wilson usou a World Marine para entregar um navio espião ao Irã, e ele ganhou uma comissão de $500 mil por essa operação. Em 75, a Marinha Americana designou esse Wilson para entregar outro navio espião, dessa vez um modelo de alta tecnologia também ao Irã. Na época, o Irã era governado por Mohammad Reza Pahlavi, o Shah. Beza. Infelizmente eu não tenho uma edit aqui do Irã do Reza Pahlavi, mas assim, só Based. Simplesmente aura. Um monarca autoritário instalado no poder com apoio da CIA em 53 e mantido no trono com assistência militar de inteligência americana. E foi nessa segunda operação que Barney Hilton entrou. Hilton esteve diretamente envolvido na transferência desse navio espião. O procedimento era o seguinte: Wilson comprava o navio usando a World Marine como uma fachada. Ordenava que o navio navegasse pela Inglaterra e contornasse a África até o Irã. E quando ocorria algum problema, Wilson voava pessoalmente para resolvê-lo. E Hilton, através do Dugan Range, cuidava da movimentação financeira que tornava tudo isso possível. E ainda tinha a África do Sul. Durante as décadas de 70 e 80, o regime do apartheid sul-africano estava sob embargo internacional de armas. A Resolução 418 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, aprovada em 77, proibia todos os países de vender armas, munições e equipamento militar para a África do Sul. O regime estava completamente isolado, mas ainda tinha muito dinheiro e precisava de armas para se manter no poder. A África do Sul era riquíssima. Cara, o território da África do Sul era grande. E ele era realmente um país. Cara, a gente pode dizer assim, a África do Sul
ela tinha um nível de desenvolvimento, acho que seria semelhante ao Brasil, por assim dizer, porque tinha muita pobreza, obviamente, né? Tinha o apartheid e tal, mas também tinha muita riqueza. E se a pessoa fosse para os lugares certos, ela ia achar que tá no país de primeiro mundo. Você ia para um lugar, até hoje ainda tem um lugar dentro da África do Sul só exclusivo de brancos, que, cara, é um país de primeiro mundo, tudo lá funciona, nem existe crime praticamente, lugar super seguro. Eu me esqueci qual é o nome do lugar, mas é meio que uma cidade-estado. É uma cidade particular. Ela não é uma cidade-estado por causa que ela não tem autonomia concedida pelo governo. Mas eles têm a Orânia. Isso aí, ó, Orânia. Cara, é um lugar maravilhoso, incrível, lindo, bem cuidado, sabe? As ruas bonitinhas, as casas bonitinhas, todo mundo se conhece, vai seguindo as coisas conforme tem que ser. Existe é a High Trust Society, né? É uma sociedade de alta confiança. É um oásis. É um oásis no meio do inferno. E a África do Sul era cheia de lugares assim. Muitas coisas que funcionavam. Era o país mais rico da África. De longe. Da África subsaariana. Era mais rico que a Rodésia, inclusive. Enfim, né? Aí virou o que virou hoje, né? Aquela velha piada. O que se usava na África do Sul antes de usarem eletricidade? O que se usava na África do Sul antes das velas? Eletricidade. Porque é isso, hoje em dia a África do Sul não tem capacidade nem de prover eletricidade básica para manter os postos de combustíveis operando. Então você tem filas de carros querendo combustível porque a bomba do posto não funciona porque não tem eletricidade para rodar a bomba. É nesse nível que a gente tá falando, sabe? De colapso civilizacional. Isso criou um mercado ilegal, mas extremamente lucrativo, porque governos e empresas que estivessem dispostos a violar A única cagada da África do Sul é que os desgraçados dos sul-africanos, eles não tinham a cultura ibérica de miscigenação, de poder criar uma nação unida. Como nunca houve isso, não houve essa mistura, aconteceu inevitável, né? Conflito étnico. Nunca você tem milhões de africanos de tribos diferentes e você tem brancos, inclusive de países diferentes lá. Não tem o que fazer, você não consegue conciliar esses grupos. Principalmente quando um grupo é maior do que o outro, mas o outro grupo é mais rico e mais organizado. Enfim, ângulo sendo ângulo, né? Ângulo sendo ângulo. Se eles tivessem tomado a pio dos ibéricos, a pio do português, sabe? E miscigenado, nada disso teria acontecido. Eles teriam resolvido esse problema muito tempo atrás. E, cara, mesmo depois ali, teria tido a integração de uma maneira adequada. Né? Não a integração de a porra do Nelson Mandela chegando ao poder com o Partido Comunista dele, com a ANP. Seria algo que funcionaria, sabe? Seria pelo menos um país funcional. Aí ainda problemas como o Brasil tem, mas não teria cara, hoje, pelo amor de Deus, né? Os caras estão lá literalmente se churrascando. Tem aquele vídeo famoso do cara falando kill the farmer, kill the boa, tá. É isso que ficou, é isso que o país se tornou. Décadas de divisão gera isso. Você não tem como dividir as pessoas para sempre. Elas vão ou se misturar ou se chocar. Eles escolheram o choque. Eles escolheram tapar o sol com a peneira, né? embargo, podiam cobrar preços muito acima do valor de mercado e lucrar uma boa grana. E para operar nesse mercado, era preciso uma estrutura financeira que pudesse mover dinheiro através de fronteiras sem deixar nenhum rastro, ou seja, o Nugan Hand, que foi usado exatamente para esse propósito. O contrabando de armamentos e munições para a África do Sul na época do Apartheid. Mas talvez a operação mais perturbadora do Nugan Hand não aconteceu nesses lugares, mas sim na própria Austrália, em Canberra. Em dezembro de 1972, Gough Whitlam foi eleito primeiro-ministro da Austrália, liderando o Partido Trabalhista com uma política externa independente dos Estados Unidos. Para Washington, ele era um problema, mas havia algo ainda mais preocupante para a CIA, a base de Pine Gap. Pine Gap é uma instalação de vigilância por satélite no centro da Austrália,
Oficialmente, ela era uma base conjunta de pesquisa espacial entre a Austrália e os Estados Unidos, mas na verdade, ela era uma das mais importantes estações de interceptação de sinais da Agência de Segurança Nacional Americana. De Pine Gap, os Estados Unidos monitoravam mísseis soviéticos, comunicações chinesas e operações militares em todo o hemisfério sul. Era a instalação mais importante para monitorar a União Soviética e a Ásia. Mas Whitlam começou a fazer perguntas sobre o que realmente acontecia lá. Ele ameaçou não renovar o Tratado de Pine Gap, e se isso acontecesse, os olhos estratégicos da América no hemisfério sul seriam fechados. Então, o Nugan Hand Bank entrou na política australiana. O banco transferiu 2.400.000 dólares para o Partido Liberal da Austrália, liderada por um cara chamado Malcolm Fraser. O dinheiro teria financiado as campanhas eleitorais que contestaram o governo trabalhista, e na crise constitucional de 1975, a oposição liberal, usando sua maioria no Senado, bloqueou o orçamento do governo e o país ficou sem dinheiro para funcionar. Em 11 de novembro de 1975, o governador-geral John Kerr, o representante da coroa britânica na Austrália, tomou uma decisão sem precedentes na história australiana. Ele demitiu o primeiro-ministro eleito e nomeou o líder da oposição como chefe de um governo interino. Kerr dissolveu o parlamento e convocou novas eleições depois, que Malcolm Fraser venceu. Mas havia algo que ninguém sabia na época. John Kerr era um conhecido dentro da CIA. Quem revelou isso foi Christopher John Boyce. Boyce era filho de um ex-agente do FBI, e através das conexões do pai, ele conseguiu um emprego na TRW, uma empresa aeroespacial que operava a sala de comunicações criptografadas da CIA em Los Angeles. A sua função era operar as mensagens mais secretas do governo americano. Ele leu despachos criptografados que discutiam a... Aliás, se vocês querem ter uma ideia de como é que era a África do Sul na época do Apartheid, é só olhar pra Austrália, tá? Ou vocês olham pra Urânia, que ainda existe lá, ou vocês olham pra Austrália. É um bando de ângulo desenvolvido, só que no meio de um bioma completamente aleatório, assim, completamente distante da vida dos caras. Basicamente, se a África do Sul tivesse dado certo, teria virado a Austrália 2. Infiltração de sindicatos australianos pela CIA, e testemunhou algo que deixou indignado. Os oficiais de inteligência com quem trabalhava referiam-se ao governador-geral da Austrália como "nosso homem Kerr". Boyce ficou tão perturbado com o que viu que decidiu agir. Ele começou a fornecer chaves criptografadas e segredos de programa de vigilância para seu amigo de infância, Andrew Lee, que viajava ao México e vendia as informações para a KGB. Em 77, Boyce e Lee foram presos. Boyce foi condenado por espionagem e sentenciado a 40 anos de prisão. Nos anos 80, ele escapou e passou 18 meses foragido, até ser recapturado. Ok, tem como essa história ficar ainda mais bizarra? Tem. Presta atenção porque esse capítulo final aqui é uma coisa que parece que saiu de um roteiro de um filme. Dois dias depois da morte de Nugan, Michael Hand reuniu os diretores remanescentes em uma sala e trancou a porta. Lembra o discurso que eu falei no começo do vídeo? Então, ele falou o seguinte: as esposas de vocês serão cortadas em pedaços e enviadas em caixas. E foi nesse momento que o Nugan Hand Bank parou de existir. Hilton, por sua vez, agiu com a mesma frieza, e dali mesmo no escritório de Sydney, ele ligou para a filial do banco na Arábia Saudita e deu uma ordem: evacuação total. Todos os funcionários deveriam deixar o país imediatamente. A essa... Caralho, cara. Vazou o chat, galera. Vazou o Discord. Vazou o Discord do Cosmos. Sabe? Circulando. Nessa altura, as autoridades australianas já tinham um mandato de prisão contra Hand. Mas ele não estava mais na Austrália. Ele havia desaparecido. Hand obteve um passaporte australiano forjado, colocou uma barba e um bigode falso e, em julho de 1980, embarcou em um voo para Fiji. Quem o escoltou na fuga foi James Oswald Spencer, um operador que havia servido diretamente com Ted Shackley no Laos durante a Guerra Secreta da CIA. Fiji era apenas a primeira parada. De lá, Hand voou para o Canadá,
onde as leis de imigração eram bem menos rigorosas para cidadãos americanos. E do Canadá, ele atravessou a fronteira dos Estados Unidos sem nenhum visto e havia completamente sumido do radar. Em julho de 1980, Até onde a fronteira Canadá e Estados Unidos não tem nada lá, tá? Só pode atravessar de um lado pro outro da rua normalmente. Não é isso, o Trip Point tem também alguma barreira, mas eu um duvido muito. secretário chamado John O'Brien foi nomeado para vasculhar o que restava do Nugent Bank. O'Brien encontrou umas 3 coisas que vale destaque aqui. A primeira foi uma fatura. William Colby havia cobrado do banco $45.684,09 por serviços de consultoria geral em vários assuntos envolvendo a lei dos Estados Unidos. Traduzindo, como limpar a barra de maneira legal. A segunda foi a descoberta de que os ativos do banco não existiam. Os títulos de milhões de dólares em instrumentos bancários que Frank Nugent exibia para investidores nunca existiu. O banco era completamente falso. E a terceira foi a conclusão que todas as pessoas já haviam construído. O'Brien escreveu que diante das evidências só havia 2 possibilidades. Ou os envolvidos eram cretinos de classe mundial, ou eram uma gangue de ladrões. Em 1982, a inteligência australiana interceptou informações de que Randy estava trabalhando em Honduras como conselheiro militar dos Contras. Você sabe, escândalo ira Contras, falei disso no iceberg da C do FBI, vai ver. A polícia australiana... Esse cara no Bezos, sabe? Eu detesto o Nixon, eu odeio o Nixon. Porque eu acho que isso foi no governo dele, né? Pô, cara, assim... Ah, nossa, ele tá lavando dinheiro pra poder enviar pro regime do Shah e matar comunista na América Central. Bezos. Cara, tem que matar o Sendero Luminoso inteiro, tem que chacinar as Farc, tem que acabar com o Comando Vermelho. Tá errado, porra. montou uma delegação de 3 homens e viajou para Washington. Eles pediram ajuda do FBI para localizar e extraditar Randy, e a resposta do FBI foi: não podemos ajudar. E quando as pessoas comuns tentaram investigar, elas esbarraram em outro problema: a censura. Nossa, os Estados Unidos tá dando dinheiro pro Shah jogar na cabeça de muçulmano. De muçulmano extremista. Nossa, que problemão. Os documentos da CIA sobre o Nugent Randy foram solicitados através da Lei de Acesso à Informação, e o que voltou foram páginas quase que inteiramente cobertas por tinta preta. E os arquivos da FBI não eram diferentes. Os arquivos são basicamente uma pilha de papel preto que não dá para ler nada. O governo australiano conduziu sua própria investigação, e o Foi pouco. Tinha que ter sido mais. Era pra desgraça do regime dos Ayatollah nunca ter acontecido. E era nunca pra desgraça da Nicarágua chegar ao poder, sabe? Era pro Gustavo Petro e a turma dele terem sido eliminados naquela época ainda, tá? Foi pouco. O relatório final publicado em 85 confirmou que o banco era uma fachada para lavagem de dinheiro, evasão fiscal e violações generalizadas das leis bancárias. Mas a versão pública desse relatório também saiu censurada, e vários trechos foram suprimidos por razões de segurança nacional. Ninguém foi processado criminalmente. O contra-almirante Yates e o general Black voltaram para suas aposentadorias nos Estados Unidos. William Colby continuou sua prática jurídica até a morte em 96. Bernie Hilton morreu em 2007, sem nunca ter sido condenado por nada. E Michael Randy simplesmente continuou desaparecido. Até 2015. 35 anos depois de sua fuga, Peter Butch, um documentarista e autor australiano que passou Que nome, hein? Que nomezinho. anos obcecado pelo caso, fez o que nenhuma agência policial havia conseguido fazer. Ele encontrou Michael Randy. E o método que ele usou era uma coisa bem simples. Ele focou no serviço militar dele. E ele descobriu algo que devia ter sido revelado décadas antes. O número do seguro social de um cara chamado Michael John Fuller era idêntico ao número do seguro social de Michael John Randy. Durante todos aqueles anos, ele viveu em Idaho Falls, uma cidade pequena no estado de Idaho, nos Estados Unidos. Não me diz que o cara manteve o mesmo nome. Não me diz que o cara manteve o mesmo nome.
O cara não mudou de nome. Ele mudou só o último. Nossa, não. Cara, acho que nem o PC Farias mandou essa quando ele fugiu do Brasil. E montou uma empresa chamada GMI. A empresa fabrica armas táticas, facas de combate e ferramentas para eliminar projetadas para operações especiais. A Tops Knives, sua marca principal, produz dezenas de milhares de armas por ano. Muitas delas são exportadas para países ao redor do mundo, incluindo a Austrália. E Randy viajava para feiras do setor. A Tops Knives, inclusive, tinha uma estande na maior feira de armas de fogo e equipamentos táticos do mundo, que é realizada anualmente em Las Vegas. Em novembro de 2015, uma equipe do programa 60 Minutes da Austrália viajou para Idaho Falls com as informações de Butts. Eles esperaram do lado de fora de uma farmácia e quando o Randy saiu, a câmera já estava ligada contra ele. O repórter se aproximou e fez várias perguntas a ele. Randy não disse uma única palavra. Ele entrou em seu carro, dirigiu para casa e se trancou. Alguns dias depois, a sua empresa emitiu um breve comunicado. Craig Powell, diretor de marketing da Tops Knives, declarou que as acusações contra Michael Fuller eram falsas e imprecisas, e que ele havia fugido da Austrália por causa de ameaças de morte, que ele não Até mesmo não ele funcionou por 15 anos e tancava. Pois é, cara, assim. É mestre do cometeu crime disfarce. algum, e que a empresa tinha empatia por aqueles que perderam dinheiro, mas que, como em qualquer investimento, Michael Fowler não tinha culpa. Tá, mas então, e a extradição? Se encontraram um cara, por que ele não voltou para a Austrália? Bom, informaram pessoalmente a Polícia Federal Australiana e eles emitiram a declaração de sempre. Avaliaremos qualquer informação fornecida e coordenaremos com parceiros internacionais. Traduzindo, eles não vão fazer isso. E há uma razão para isso. Essa razão é o verdadeiro legado Baita vídeo.